Bom dia, meu amor, tudo bem com você? Nós estamos de volta aqui ao nosso cantinho, ó. A gente tem aqui o Salmo 138, que foi um estudo que nós fizemos sobre ser agradecidos, não é? Então tá aqui, ó, sejam agradecidos, essa é uma ordenança, Colossenses 35:15. Eu resolvi deixar esse painel aí pra gente lembrar, pra nós lembrarmos toda vez que nós devemos ser agradecidos. Isso alegra o coração do nosso Deus, não é? Mais um ótimo domingo para você. Espero que o Senhor esteja na tua casa, que você tenha tido uma semana abençoada. E hoje nós vamos com mais uma EBD. Hoje nós vamos ver mais uma série das parábolas, mais uma história da série das parábolas. É a última parábola dessa série, tá? Nós já vimos 3 e hoje a gente vai ver mais uma. São 4 séries sobre parábolas. Domingo que vem nós vamos começar uma nova série. Se você sabe de alguém que não está participando da EBD, chama lá seu amiguinho, porque a gente vai começar uma nova série. Nós vamos estudar sobre a vida de Jonas. É muito legal essa série, são 4 domingos estudando sobre Jonas. A gente vai começar domingo que vem, mas hoje a gente vai terminar a série sobre as parábolas. Nós vamos ver mais um tipo de parábola, mais uma parábola que Jesus contou. E essa vocês já conhecem, porque eu já contei para vocês. Mas a gente vai aprender o que Jesus nos ensinou de uma outra maneira. Às vezes a gente escuta a mesma história, a mesma parábola, lê o mesmo texto, mas o Senhor fala aos nossos corações de maneira diferente com a mesma coisa, não é? Então, vamos orar antes de nós começarmos. 5 dedinhos numa mão, 5 dedinhos na outra mão, junte as mãozinhas em oração. Você ora daí que eu oro daqui, tá bom? Então vamos lá. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te peço a sua presença. Peço que o Senhor abençoe o domingo de cada criança, que a presença do teu Espírito esteja conosco. Senhor, move os nossos corações. Move, Deus, os nossos ouvidos, tira as escamas, a sujeira dos nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir, entender e praticar a Tua palavra. Esteja conosco nesse momento, em nome de Jesus, amém. Então, antes de nós começarmos os nossos estudos, vamos louvar ao Senhor, porque o Senhor se agrada do louvor. Casinha na areia, havia uma casinha na areia. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva e a casinha foi ao chão. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva e a casinha foi ao chão. Havia uma casinha sobre a rocha. Casinha sobre a rocha. Uma casinha sobre a rocha. Vocês conhecem, né? O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva e a casinha não caiu. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva e a casinha não caiu. Eu sou como a casinha em construção. Eu sou como a casinha em construção. Eu era construído na areia, agora estou na rocha da minha salvação. Eu era construído na areia, agora estou na rocha da minha salvação. Eu era construído na areia, agora estou construído na rocha da minha salvação. Quem é a rocha da nossa salvação? É Jesus, né? Essa história vocês conhecem bem. Então tem uma outra musiquinha que diz assim, ó. Na rocha firme o sábio construiu, sua casa ele construiu. Na rocha firme o sábio construiu, e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu, e a casa na rocha ficou. Agora a outra. Na frouxa areia
Onésio construiu. A sua casa ele construiu. Na frouxa areia Onésio construiu. E a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. E a casa na areia tombou. Vamos mais uma vez comigo? Então vamos lá. Na rocha firme o sábio construiu. A sua casa ele construiu. Na rocha firme o sábio construiu. E a chuva já caiu. A chuva caiu, a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. E a casa na rocha ficou. Na frouxa areia Onésio construiu. Sua casa ele construiu. Na frouxa areia Onésio construiu. E a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. E a casa na areia tombou. Bum! Vocês conhecem bem essa história, né? Eu já contei uma vez para vocês que o homem sábio construiu a casa na rocha. E o homem que era meio tolinho, meio bobinho, meio folgado, ele quis construir a casa na areia. E daí veio a forte chuva e derrubou a casa. Então, tem mais um louvor. Vem comigo no último louvor. Esse louvor, eu acho que vocês já conhecem também. Vamos cantar comigo. Transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque meu Deus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque meu Deus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Muito lindo, não é? Como é bom louvar ao Senhor, não é? Saber que nós temos um Deus de amor e no meio de tanta tribulação, de tanta confusão nesse mundo, a gente consegue ter paz, porque o nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus, o nosso amigo, o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, mora dentro de nós. Ele nos dá essa paz, Ele enche o nosso coração com o amor dele, não é? Então,
Antes de começarmos, o versículo de hoje para memorizar é esse aqui, ó. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tiago 1:22. Nossa, isso é muito forte. Eu vou explicar para você o que está dizendo aqui. Vamos ler novamente, ó. Sejam praticantes da palavra. O que é isso? Praticantes é fazer o que a palavra. Que palavra? Isso aqui, ó. Sejam praticantes da palavra. A gente tem que fazer, a gente tem que praticar, tem que fazer o que a Bíblia nos diz. Faça o que a Bíblia te diz para fazer. Não fica só ouvindo. É isso que está querendo dizer lá em Tiago 1:22, ó. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte. Você tem que fazer, nós temos que fazer o que a Bíblia ensina e não só ouvir. A gente tem que fazer o que está aqui e não só ouvir. É isso que nós vamos aprender hoje, ó. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte. Quem faz isso, quem fica só ouvindo, está enganando a você mesmo. Você quer se enganar? Eu não quero. Então a gente tem que ouvir o que Deus ensina através da Bíblia, da sua palavra e praticar. A gente não pode ficar só ouvindo a tia Rô falar, ouvindo a mamãe e papai falar, ouvindo o pastor falar, ouvindo o que a Bíblia nos ensina e não praticar, né? Senão a gente engana a gente mesmo. Mais uma vez, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tiago 1:22. Então, hoje nós estamos na última série das parábolas. Nós já vimos 3 séries. Quem lembra do primeiro domingo? Que foi a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. No segundo dia, nós vimos a parábola da semente, que é um mistério, a semente crescer dentro da terra, que é Deus que faz a semente crescer dentro do nosso coração, a semente da palavra. Depois, no terceiro dia, nós vimos a parábola do credor incompassivo, que foi do domingo passado, né? O credor que não quis perdoar a dívida menor do empregado dele. E hoje nós veremos a última parábola dessa série de parábolas, que será a parábola dos 2 fundamentos, que é a construção da casa na rocha e a construção da casa na areia. Essa parábola eu já contei para vocês. Vocês já ouviram, mas de um outro jeito. Hoje nós vamos ver essa parábola e o que Deus quer nos ensinar com ela. Nós sabemos que é muito importante ouvir a ordem do Senhor. As ordens do Senhor, tudo que Deus quis nos revelar, tudo que Deus quer falar pra gente, onde que a gente fica sabendo? Aqui, ó, na Bíblia. Tudo que Deus quer falar pra gente, a gente fica sabendo na Bíblia. Então, nós sabemos que é muito importante ouvir uma ordem. Só que se eu sei o que eu preciso fazer, se eu ouvir uma ordem e não pratiquei, não resolve nada, não é? Se a mamãe falar assim, vai tomar banho, você ouve a mamãe falando vai tomar banho. Daí a mamãe chega, você tá lá, pedidinho ainda, sem tomar banho. Resolveu a mamãe falar? Resolveu a mamãe, você ouvir a mamãe falar e não for tomar banho? Não é? Então, não adianta você ouvir uma ordem e não praticar. Se a mamãe vai falar assim, não conta mentira que é pecado, e você vai lá e mente. Resolveu a mamãe falar e você não praticar? Não é? Então, não é isso que Deus quer. Muitas vezes a gente age como o tolo, que ouve um ensinamento, que ouve uma ordem, só que ele só ouve, ele não obedeceu, não é? Então, hoje a gente vai aprender isso. Hoje nós vamos ouvir sobre ouvir e obedecer, né? Que quando a gente ouve, a gente também tem que obedecer. Se a mamãe falar, vai tomar banho, você ouvir, você vai obedecer, porque você é um filho obediente.
né? Se a mamãe falar não conte mentiras, você vai ouvir e vai obedecer. Você não vai contar mentira, porque você sabe que mentir é pecado e porque você também é um filho obediente. Então hoje, o texto que nós vamos ler está em Tiago 1, de 22 a 25, que é sobre ouvir e fazer. Daí tá assim, ó. Eu vou começar a ler do 19, tá? Então tá assim, ó. Lembre-se disso, ó. A Bíblia tá falando com você e comigo também. Lembre-se disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto a ouvir. Cada um esteja pronto a ouvir, mas seja demorado para falar e demorado para ficar com raiva, porque a raiva não produz o que Deus aprova, viu? Demore para ficar com raiva, porque a raiva não produz o que Deus aprova. Então vamos lá. Portanto, deixem todo esse costume ruim, essa má conduta. Aceitem com humildade o que Deus está falando, a mensagem que Deus coloca dentro de vocês. Essa mensagem pode te salvar. E olhe, continue assim. Não se engane, não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não coloca em prática é como a pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma volta, dá uma boa olhada e depois vai embora. E logo esquece da sua aparência. E olha isso. O Evangelho é a lei perfeita da liberdade das pessoas. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei, se alguém estuda bem essa lei e não se esquece dela, olha o que acontece. Se alguém examina bem essa lei e não se esquece dela, mas coloca em prática, olha o que vai acontecer quando a gente pratica a palavra do Senhor. Deus vai te abençoar em tudo. Deus vai abençoar em tudo o que essa pessoa fizer. Você quer ser abençoado em tudo? Ouve a palavra e pratica, porque está falando aqui que Deus vai abençoar em tudo o que fizer. Gente, isso está lá em Tiago de 19 a 25. Depois você pede para a mamãe ler com você. A gente tem que ouvir e praticar, porque isso agrada o coração do nosso Deus. Então, certa vez, Jesus, mais uma vez ele, o nosso amado e querido Jesus é nosso amigo, mas ele não é meu coleguinha, meu amiguinho, né? Que eu posso, meu amiguinho, meu coleguinha. Jesus é meu amigo, mas Jesus é o meu rei. Jesus é rei dos reis. Jesus é Senhor dos senhores. Jesus é o general de guerra. A ele eu devo reverência. Quando eu falo em Jesus, eu falo com reverência, eu falo com respeito, porque ele é um Deus de amor, o Criador do céu e da terra. É um Senhor que é um varão de guerra, que morreu no meu lugar, por mim e por você. Então ele é o nosso amigo, mas ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Todo-Poderoso, é o que deu a vida por mim e por você, né? Então, nós devemos reverência, porque Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos senhores. Ele não é só um coleguinha, ele é o meu amigão, mas ele é o Senhor dos senhores. Então, certa vez, Jesus estava num monte ensinando. Lembra que eu falei para vocês?
Onde que Jesus ia, as pessoas iam atrás dele. Os discípulos estavam juntos, sempre os 12 discípulos, e as pessoas estavam juntos. E para ele poder explicar das coisas do céu, que era muito difícil para as pessoas entenderem, Jesus falava em forma de parábolas. Então ele ensinava as verdades, contando histórias que as pessoas pudessem entender. E daí ele estava no monte ensinando as pessoas. E ele falou sobre oração, ele falou sobre falar a verdade, Jesus falou sobre perdoar as pessoas, Jesus falou em ajudar ao próximo e Jesus falava sobre muitas outras coisas do dia a dia. E para terminar, Jesus, nesse dia, como de costume, ele contou uma parábola, ele contou uma história para que as pessoas pudessem entender melhor a mensagem que ele queria deixar. E ele começou a história assim. Havia 2 homens, sabe? Haviam 2 homens. E esses homens começaram a construir uma casa. Que legal, é muito bom construir uma casa, não é? Que maravilha ter uma casa para a gente morar. Isso é uma coisa muito importante, termos uma casa para morar. Mas para construir uma casa desde o comecinho, dá muito trabalho construir uma casa. Se hoje em dia dá muito trabalho construir uma casa com todas as ferramentas e os maquinários que nós temos, imagine na época de Jesus que não tinha toda essa tecnologia. Então, dá muito trabalho construir uma casa desde o seu fundamento. Mas, e o que uma pessoa precisa para construir uma casa? Então a pessoa vai precisar de ferramenta, vai precisar, em primeiro lugar, achar um lugar seguro para construir uma casa, vai precisar de pedra, de areia, de cimento, de ferro, de tijolo, não é? Então precisa de muitas coisas para construir uma casa. E Deus e Jesus ficou contando essa história de um homem que queria construir uma casa. Daí, esse homem foi construir a casa. Olha lá. E Jesus começou a falar. O primeiro homem, que é esse aqui, era sábio. Ele pensou muito bem antes de construir a sua casa. Ele pensou, ele procurou, ele planejou, achou um lugar seguro e ele preparou um lugar onde tinha rochas e pedras grandes. Nossa, mas que homem maluco! Ele foi procurar esse lugar cheio de rochas e pedras grandes. Ai, é muito difícil, olha isso. Mas ele precisou cavar bem fundo. E daí ele cavou, bateu o martelo. Não tinha trator, não tinha ferramenta. Foi na força do braço, ó, com essa picareta aqui, furando a pedra, cavando. E pelo jeito deu muito trabalho. Olha como ele está todo suado ali. E aconteceu que esse homem construiu uma casa muito forte. Ele também pegou madeira, pegou barro, ó, colocou uma madeira, tinha barro, colocou tudo isso aí, ó. E deu um trabalhão. Olha como que ele tá suado aí. Deu um trabalhão para ele. Mas no final, valeu a pena todo o trabalho. Sabe de uma coisa? Ele construiu uma casa linda, uma casa muito linda. E o melhor, foi uma casa muito bem feita, porque a casa ficou bem firme, construída naquela rocha dura, com alicerce profundo, com muito trabalho, com muito suor. E daí, como essa casa ficou muito bem feita, ele ficou seguro. Mas aconteceu uma coisa terrível. Uma certa noite começou a chover. E começou a chover. A chuva começou a chover. E veio um trovão. E uma chuva muito forte. Ai, socorro! A casa começou a... Meu Deus! E depois de toda essa tempestade, todo esse trovão, toda essa molhadeira, o que será que aconteceu com a casa novinha que esse homem tinha feito?
O que será que aconteceu? Depois de tanto trabalho, veio uma chuva tão forte dessa, molhou tudo, tanto vento, tanto trovão. O que será que aconteceu com essa casa novinha? Olha o que aconteceu. Com tanto vento e com tanta chuva, a casa ficou de pé. Não aconteceu nada, dica de nada com essa casa novinha. Apesar da forte tempestade que trouxe muita água e vento, nada aconteceu. Sabe por quê? Nada aconteceu? Alguém sabe me explicar por que nada aconteceu depois de uma tempestade dessa que molhou tudo aqui? Molhou todo o meu material também? Olha isso! E a casa novinha lá, no meio da tempestade, vocês sabem me dizer por que nada aconteceu? Aham, isso mesmo, porque a casa estava construída na rocha. Olha quantas rochas em volta aí, ó. A casa estava construída na rocha. Deu um trabalhão, mas valeu a pena. Ele ficou seguro, ele não precisou ficar com medo. Olha isso, mesmo depois que veio uma chuva forte, uma ventania, olha a cara dessa nuvem soprando com muita força. Ele não precisou ficar com medo, porque a casa estava bem alicerçada. Sabe de uma coisa, meu amor? Jesus disse que aquele construtor é como as pessoas que amam a Deus e obedecem a sua palavra. Esse construtor é a mesma coisa da pessoa que ama a Deus e obedece. Jesus estava querendo dizer que se você ouvir e obedecer e praticar a palavra, você vai ser igual esse homem que construiu a casa na rocha. Olha isso. Pode vir a tempestade que for, pode vir o problema que for, pode vir o medo que for. A tempestade vai passar e você vai ficar em pé, novinho em folha, igual esse homem que construiu a casa na rocha. Não adianta nada saber o que Deus quer que a gente faça e a gente não obedecer. Não resolve nada se eu souber o que Deus quer que eu faça e eu não obedecer. Eu sei que Deus quer que eu obedeça ao papai e à mamãe. E se eu não obedecer, eu vou ser igual o homem que construiu a casa na areia. Mas se eu obedecer, eu estou construindo minha casa na rocha. Eu sei que não pode mentir. E se eu não mentir, eu estou construindo a minha casa na rocha. Se eu for humilde, eu estou construindo a minha casa na rocha. Se eu ajudar o próximo, se eu for sensível ao próximo, estender a mão para o meu próximo, para o meu amiguinho, ajudar o meu amiguinho, eu estou construindo a casa na rocha. Quando a tempestade vem, a minha casa fica de pé, não é? Olha isso. Obedecer aos pais, falar a verdade, perdoar e ajudar as pessoas. Quando a gente ouve a parábola, a gente acaba descobrindo que os ensinamentos de Jesus era para obedecê-lo. Jesus, quando falava as parábolas, ele estava nos ensinando a obedecer. Mas, tia Rô, o que aconteceu com o outro construtor então? Jesus disse que ele também fez uma casa. Jesus falou assim, sabe, mas tem um outro construtor que também fez uma casa. Mas esse construtor, ele era meio preguiçoso. Quando ele ouvia, ele fala, ai, blá, 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 só fica ouvindo, falando. Tô cansado de tanto ouvir. Olha ele aí bocejando, abrindo a boca. Jesus disse que ele também fez uma casa. A diferença é que ele não tinha juízo nenhum. Ele não tinha preocupação nenhuma. E sabe de uma coisa? Ele era preguiçoso. Ele não quis ter trabalho nenhum. Esse construtor viu que cavar a casa em cima da areia é muito mais fácil. Imagina! Eu vou cavar para fazer casa naquela rocha dura. Ah, não!
vou aqui nessa areinha mesmo, que é só puxar um pouquinho. Ai, olha, areia fofinha. Ai, construiu a casa na areia, porque era mais fácil cavar na areia. Ele também pegou madeira, ele também pegou barro, pegou tijolo, pegou cimento, usou ferro, mas tudo que ele tinha na mão era a mesma coisa do outro. Só que ele usou da maneira errada. Ele não usou da forma certa. Ele usou do jeito dele. Sabe por quê? Ele não queria ter muito trabalho. E aí, a casa ficou pronta. Ó, até que ficou legalzinha a casa dele, né? Até que ficou bonitinha a casinha dele, ó. A casa ficou pronta. Mas depois que a casa ficou pronta, ele entrou na casa. Uma certa noite, aconteceu a mesmíssima coisa que da outra casa na rocha. E veio a chuva, e com muitos trovões, e tempestade, e muita água, e a água subiu. E agora, a água subiu. Será que essa casa que foi construída, serviço de preguiçoso, que ele não teve muito juízo, fez de qualquer jeito, ele usou toda a ferramenta que ele tinha de qualquer jeito. E a água subiu e olha só o que aconteceu. Olha a mesma nuvem que estava lá na outra casa. E agora? O que será que aconteceu com esse homem, com essa casa novinha? Será que ele ficou com medo? Provavelmente ele se arrependeu. Ai, meu Deus, a minha casa está construída na frouxa areia. Ele ficou com medo e a casa não aguentou porque a chuva foi muito forte. A casa caiu. O homem ficou sem casa, sem segurança. E Jesus disse que esse construtor é como a pessoa que não se preocupa em fazer a vontade de Deus e não obedece a sua palavra. Então, Jesus estava ensinando que a pessoa que obedece e ouve a palavra é igual esse construtor, que ouve, obedece e não precisa ficar com medo. Obedece, fala a verdade, obedece os pais, constrói a casa na rocha que é Jesus, que é o Senhor dos Senhores. Não fica só ouvindo, ele faz. É isso que Jesus estava querendo dizer. E quem só ouve e não pratica é igual esse preguiçoso aqui, ó, que só ouve e não faz a vontade de Deus, não obedece. Só ouve a mamãe falar, só ouve o papai falar, só ouve o que Deus quer falar, só ouve a escola dominical e não obedece. Faz tudo ao contrário, não é? Então, era isso que Jesus estava ensinando quando ele estava lá nesse monte. Quando Jesus contou a parábola do sábio e do nécio, nécio quer dizer tolo, o que construiu a casa na rocha e a casa na areia. O que construiu a casa na rocha é semelhante a quem ouve a palavra e pratica, e ele fica feliz. E o que constrói a casa na areia é semelhante a quem só ouve e não pratica. E olha o solzinho, tudo destruído. Meus amores, a cada domingo nós ouvimos a palavra de Deus na EBD. A gente fala, o pastor fala, a mamãe e o papai ensinam. E isso é muito bom. É bom a gente ouvir, porque na Bíblia diz, na palavra diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas nós não podemos ficar só ouvindo. Não é só ouvir, a gente tem que praticar, a gente tem que colocar em ação tudo que a gente aprende da palavra do Senhor. Quem ama o Senhor, você ama o Senhor? Hein? Você ama o Senhor? A menininha, o menininho de Jesus? Ama o Senhor? Quem ama o Senhor, pratica. Quem ama o Senhor, faz o que Ele ordena. Vamos lembrar
o que Tiago 1:22 fala? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Se você ficar só ouvindo, você vai se enganar. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você ama o Senhor dos Senhores? Você ama o Rei dos Reis? Você ama Jesus Cristo Todo-Poderoso? Seja praticante da palavra. Você tem que praticar, fazer o que Ele ordena e não ficar só ouvindo. Olha lá o que diz aqui em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quando nós somos diferentes, quando a gente aceita, quando a gente abre a porta para Jesus entrar no nosso coração, quando a gente recebe, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida e que o Senhor mude a minha vida. Quando nós somos diferentes, a gente pode ficar tranquilo, porque o Senhor prometeu que Ele vai cuidar de nós. Olha que lindo isso! Você quer que Jesus cuide de você? Então aceita Jesus. Quando a gente é diferente, quando a gente pratica a palavra, a gente pode ficar tranquilo. Igual o sábio que construiu a casa na rocha, porque a gente sabe quem está cuidando da gente. Quem está cuidando da gente é o Rei dos Reis, é o Senhor Todo-Poderoso, é um general de guerra, é o Senhor Todo-Poderoso, o nosso amigo Jesus, o nosso Deus. Então a gente pode ficar tranquilo, pois o Senhor prometeu que iria cuidar de nós. Mesmo quando os problemas vierem, mesmo quando tiverem perigo, Deus, Jesus, Ele não vai ficar do seu lado só quando tiver tudo gostoso. Quando tiver tudo gostoso, Ele vai estar do seu lado, mas quando a tempestade vier, quando os perigos vierem, quando os medos vierem, Ele mesmo prometeu que Ele estaria do nosso lado. Ele é a nossa rocha firme. Assim como o construtor sábio, ficou tranquilão, apesar de toda a tempestade, nós também ficaremos, porque o Senhor está conosco, Do mesmo jeito que Ele estava tranquilão aqui, nós também vamos ficar, porque o Senhor está conosco. Agora, quem tem o coração longe de Jesus, não pode ficar tranquilão. Quem está com o coração longe de Jesus fica desesperado. Mas nós, que somos diferentes, nós podemos ficar tranquilos, porque o Senhor Jesus prometeu que Ele estaria conosco, e Ele está conosco. Sabe, meu querido? Sabe, meu amorzinho? Ser obediente não é sempre fácil. Muitas vezes a gente obedece coisas que a gente não quer fazer. Não é sempre fácil, mas a gente consegue isso com a ajuda de Jesus. É Ele, o Senhor dos Senhores. É Ele que nos ajuda a obedecer, mesmo quando não é fácil, mesmo quando eu tô com preguiça de tomar banho, mesmo quando eu não quero emprestar aquele brinquedo que eu gosto tanto para uma amiguinha, para um amiguinho. É Ele que nos ajuda a sermos bons. É Ele que nos ajuda a falar a verdade. É Ele que nos ajuda a sermos obedientes. E isso não é fácil. Nós precisamos da ajuda de Jesus. Nós precisamos da ajuda do Senhor Jesus. Vocês querem ser como o construtor sábio? Eu quero. E você? Quer ficar com essa carinha feliz aqui, como a do construtor sábio? Tranquilão na tempestade, igual esse aqui, Quer ser como esse construtor sábio? Ouçam a palavra que o Senhor Jesus te ensina. Ouçam a palavra que o Senhor Jesus te ensina, a Bíblia. Ouve a autoridade que Deus colocou sobre você, que é o papai e a mamãe. Então, você quer ser sábio como construtor? Ouça o que o nosso Senhor Jesus, ouça o que o Rei dos Reis está ensinando. Nós devemos
toda a nossa reverência, nós devemos todo o nosso respeito ao nosso Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Rei dos Reis. Então, vamos terminar a nossa mensagem com uma oração, pedindo para que o Senhor Jesus coloque a presença dele dentro de nós através do Espírito Santo e para que ele nos ajude a ouvir, praticar, obedecer e confiar. Então, ora comigo. Senhor Deus, eu te peço, na sua autoridade, eu clamo, Deus, em nome da autoridade de Jesus Cristo, em nome da autoridade do nosso Rei, do nosso Senhor dos Senhores, do nosso Rei Jesus, nós viemos em nome de Jesus, meu Deus, pedindo que o Senhor nos ajude, porque por nós mesmos nós não somos capazes de obedecer, nós não somos capazes de confiar, nós não somos capazes de praticar, nós não somos capazes de fazer nada sozinhos. Então nós clamamos, meu Deus, em nome do sangue de Jesus Cristo, que a presença do Teu Espírito esteja conosco e que o Senhor nos ajude a confiar, para que nós sejamos, em nome de Jesus, como o construtor sábio, como o construtor que construiu na rocha firme. E nós sabemos, cada criança aqui sabe que a rocha firme é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Nos ajude a confiar e a construir a nossa casa sobre essa rocha, para que nós tenhamos paz, tranquilidade e alegria. Em nome de Jesus, esteja na casa de cada criança, em coração de cada criança. Amém. Então, agora eu vou ensinar você a fazer um trabalhinho que é uma casinha. Olha que fofura essa casinha. Ai, choveu tanto aqui que chegou a entortar o meu papelzinho. Olha essa casinha que eu fiz, gente. É uma dobradura. E quando eu abro a portinha, ó, eu abro a portinha da casa, está o versículo de hoje. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tiago 1:22. Vamos lá aprender a fazer? Eu vou te ensinar. Então vem comigo. Então essa aqui é a casinha. Olha que bonitinha. Eu desenhei, deixei toda desenhadinha. Ela tem o telhadinho, ó. Tem a portinha e quando eu abro, tem o versículo lá dentro. Fiz uma cortininha, umas florzinhas, o telhadinho. Olha que belezinha que ficou. Eu vou te ensinar a fazer, tá? Você vai precisar de uma folha sulfite. Pode ser branca mesmo, porque depois você pode pintar, tá? Então você vai pegar uma folha sulfite, vai dobrar lá ao meio. Vai colocar pontinha com pontinha e vai dobrar ao meio. Certo? Dobrou no meio, passa bem o dedinho para fazer o vínculo aqui. Depois que dobrou no meio, assim, ó, dobra no meio novamente. Dobra no meio novamente aqui para fazer a marquinha, ó. Fez a marquinha? Vai segurar aqui no meinho, ó. Vai pegar essa pontinha aqui e trazer aqui nessa marquinha, ó. Pega uma pontinha aqui de cima, traz aqui nessa marquinha. Põe bem retinho ali e segura com o dedinho. Ó, vai ficar aqui. Aqui, você vai pôr o dedinho por baixo, aqui, ó. Põe o dedinho aqui por baixo, ó. E amassa lá. Agora aqui desse lado, ó. Pega e traz aqui, aqui nessa pontinha, ó. Traz aqui nessa pontinha. Segura. Põe o dedinho aqui embaixo, ó. Vai fazer assim, põe o dedinho aqui embaixo e puxa. Vai fazer o telhadinho, ó. E passa bem o dedinho pra vincar bem. Aqui, ó, já tá pronto. Só isso. Aqui você fez o telhadinho, que é essa parte. E aqui as duas portinhas, ó, pra abrir. Aí você enfeita, faz florzinha, igual o Tia Rô fez aqui, ó. Certo? Foi muito legal a história de hoje, não é? A parábola de hoje. Pega o seu cartãozinho,
faz um desenho e depois você vai contar essa história para todo mundo, essa parábola para todo mundo. Olha que linda que ficou minha casinha. Não se esqueça, nós temos que ser praticantes e não apenas ouvintes. Um bom domingo para você, meus queridos. Amo vocês. Um beijinho, fiquem com Deus.